Fala, bebê. Pode não parecer, mas é um prazer imenso estar aqui gravando esse vídeo. Eu sou o professor Elias Macedo, sou especialista em educação matemática e autor de vários livros, tanto físicos quanto digitais, certo? Tem aplicativo também disponível na Play Store, o link está aí na descrição, juntamente com o material dessa aula, né, essa apostila que eu fiz em comemoração aos 1.000 inscritos do canal e às 100.000 visualizações. Seria um material de uma live, só que ele ficou tão rico que em uma live eu não aproveitaria tudo, certo? Então eu decidi fazer uma série de vídeos sobre raciocínio lógico para concursos públicos, tá, galera? Então isso é muito importante frisar, beleza? Então, quando você vê aí na apostila, né, tem uma breve descrição. Eu trabalhando, eu tava sem barba, né? E do meu portfólio também, beleza, galera? E nessa apostila, nós temos aí um total de 50 questões, junto com o resumo da teoria que é necessária para resolver essas questões. Beleza, galera? E nós vamos aqui, claro, dar uma comentada rápida, né, mas bem detalhada sobre o que é o raciocínio lógico, né? Quando eu falo rápido, né, porque o raciocínio lógico ele realmente é um assunto muito extenso e que tira assim bastante aí a o sossego, né? Tira bastante o sossego aí da galera que está fazendo o concurso, beleza? E foi o tema, na verdade, mais pedido, né, pela galera. Então, eu estou aqui atendendo a esse pedido, beleza, galera? Então, basicamente, o curso, né, que nós vamos ministrar, ele tem aí essa linha de raciocínio, né? Fizemos uma introdução aqui, falar sobre proposições, que é até onde nós vamos nessa primeira aula, né? Vamos falar também sobre a negação de proposições simples. Depois nós vamos falar de conjunção, de junção exclusiva, condicional, bicondicional, né? E até quando nós vamos falar sobre as negações dessas proposições compostas, beleza? Mas isso é papo lá para outra aula. Vamos lá falar sobre a introdução aqui, né? Eu começo, né, quando eu estou falando sobre raciocínio lógico, eu vou ministrar aula para concurso público, falando do enigma de Einstein, né? Esse enigma de Einstein, ele é, na verdade, um enigma que é atribuído, né, a autoria dele a Einstein, mas não se sabe realmente se foi o próprio Einstein que escreveu, né? Quase não sai. É, eu começo falando dele porque ele, na verdade, é uma série de premissas, né, uma série de afirmações que são feitas, né? No caso aí nós temos 15, né? Eu não vou resolver ele aqui, tá, galera? Dizem que só 2% da população consegue, claro, eu já consegui também, mas fica a cargo aí do nosso espectador para dar aquela emoção. É muito bacana, né? Tem sites que você pode encontrar pela internet aí que eles ajudam você a responder esse enigma, beleza? Então, ele dá uma série de afirmações e no final ele pergunta quem é o dono do peixe, ou seja, ele pede para que você tire uma conclusão a partir dessas afirmativas que ele está falando aí, certo? Então, o raciocínio lógico, né, que nós vamos falar aqui, ele é basicamente isso, né? Ele serve justamente para inferir, né, ou seja, para concluir argumentos, para tirar conclusões a partir de informações, a partir de afirmativas que nós vamos chamar de proposições. Beleza, galera? Então, as proposições, né, elas são classificadas assim, ó. Chamamos de proposição a toda sentença expressa em palavras ou símbolos, no caso matemáticos, né, enfim, para o qual se pode atribuir um valor lógico, né? E esse valor lógico ele é regido pelo princípio do terceiro excluído, ou seja, toda proposição ela só pode ser verdadeira ou falsa, certo? Não pode ter um outro valor para ela. É por isso que é o princípio do terceiro excluído, porque só tem esses dois valores aí, certo? A iluminação está dando uma falhada aqui, mas vai que a explicação tá boa, né? Então, uma proposição é uma afirmação que eu faço e eu consigo dizer se ela é verdadeira ou falsa. Lembrando, galera, dizer que uma proposição ela é verdadeira ou é falsa, né, não fica a nosso cargo. Por quê? Porque é um caráter epistemológico. Nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Ó, exemplos. O Brasil é um país do continente africano. Isso é uma proposição. É uma afirmação que eu consigo dizer se é verdadeira ou falsa. O número 3 é ímpar. Eu consigo também classificar isso em verdadeira ou falsa. Fernando Henrique é o presidente do Brasil. 1 mais 1 é igual a 10. Então, isso aqui são exemplos de proposições, ou seja, afirmações que eu consigo classificar em verdadeiro ou falso.
Lembrando, né, até coloquei já aqui a observação para não esquecer. Classificar proposições é uma questão de cunho epistemológico, ou seja, depende da natureza, depende do contexto no qual a proposição ela está inserida. Então, por exemplo, aqui na terceira, né? Na terceira proposição tenho Fernando Henrique é o presidente do Brasil. Hoje, no momento que eu estou gravando essa aula, essa proposição ela é falsa, mas há um tempo atrás ela foi verdadeira, né? E se ele se candidatar novamente, ninguém, né, a gente não sabe, né? Ele foi eleito, a proposição volta a ser verdadeira e quando ele deixar o mandato, ela volta a ser falsa, né? Então, classificar não é da nossa responsabilidade. É por isso que muitas questões elas já colocam, né, considere como verdadeira ou considere como falsa, né, que é justamente para tirar esse caráter epistemológico. O outro exemplo é essa quarta proposição aqui, olha, 1 mais 1 é igual a 10, né? Eu sei que você pode estar olhando assim, isso aí é falso, né? É falso se eu estiver falando do sistema decimal, mas se eu for falar do sistema binário, essa é uma proposição verdadeira, beleza? Então, aparentemente agora, Elias, qual é que vai ser o nosso objetivo então? O nosso objetivo aqui, né, primeiramente você concurseiro que vai fazer essa sua prova e está se preparando para isso, é justamente saber que você precisa saber classificar uma afirmativa, uma afirmação, uma frase, e saber se essa frase ela é ou não uma proposição. É esse que vai ser o nosso objetivo aqui. E aí você deve estar perguntando, Elias, e o que é que não vai ser proposição? Olha, eu coloquei uns contra-exemplos aqui, né, de tipos, né, de frases que não podem ser proposições. A primeira delas são as interrogações, né? Então, quando eu falo aqui, o que está acontecendo? Isso eu não posso classificar em verdadeiro ou falso, né? Eu posso responder o que está acontecendo, mas classificar em verdadeiro ou falso eu não consigo. Da mesma forma, as exclamações, né? Quando eu falo que lindo, né? Atenção, socorro, isso eu não consigo classificar em verdadeiro ou falso, beleza? Assim, olha, os imperativos também não podem ser classificados em verdadeiro ou falso, ou seja, quando eu estou mandando alguém fazer alguma coisa, né? Como foi o exemplo que eu coloquei aqui, olha, coma este bolo, né? Coma este bolo eu não consigo dizer se é verdadeiro ou falso, né? Eu consigo talvez até, né, comer o bolo porque é bacana, né? Eu gosto de bolo pra caramba, mas é um imperativo, então não consigo classificar em verdadeiro ou falso. Aqui, olha, sentenças abertas. Ele é alto. Ele quem, né? Eu tenho que saber quem é o sujeito. Tenho que saber quem é a pessoa para saber se ela realmente é alta ou não, né? Então eu não consigo. Da mesma forma, né, galera, tem o exemplo das sentenças matemáticas abertas, né? Quando eu tenho, por exemplo, x mais y é igual a 2, tá? Quem é o x, quem é o y, né? Então, sentenças abertas não são proposições. E esse aqui, né, que são os paradoxos, né? Os paradoxos são aquelas sentenças que, se for verdadeiras, elas acabam sendo falsas, e se forem falsas, elas acabam sendo verdadeiras, né? Então, eu coloquei este exemplo aqui, olha. Esta sentença é falsa. Isso é um paradoxo, porque se for verdadeira, se essa sentença for verdadeira, ela vai ser falsa, né? E se ela for falsa, ela vai ser verdadeira. Então, isso é um paradoxo, né? E aí vai de encontro ao princípio do terceiro excluído. Beleza, galera? Só lembrando, viu, galera? Não te esqueça de se inscrever no canal, tá? Galera que tá com PDF aí, é só clicar aí nesse botãozinho aí em cima, tá? Esqueça de deixar o seu like também e, claro, deixar o seu comentário, deixar a sua dúvida aí, porque eu recebo a notificação do seu comentário, né? E assim que, se eu não estiver dando aula, né, estiver com tempo livre, aí eu vou estar respondendo para você, beleza, galera? Respondo sempre aí, galera, que fica mandando, tá? E aqui, olha, claro, né, nós vamos para as questões, né, o que seria, né, a vida de um concurseiro sem a resolução de questões, certo? Então, essa banca aqui, que é o CESP, né, ela fala o seguinte, ó, julgue se a afirmação a seguir é certa ou errada. E aí, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? A afirmação é a seguinte, olha, há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. Primeiro, o bebê foi criado em 1980. A primeira afirmação. Segunda afirmação, faça seu trabalho corretamente. Terceira, Manuela tem mais de 40 anos de idade. Então ele deu essas três afirmações, certo? O que nós vamos fazer aqui? Vamos ver se realmente só tem duas proposições, né? Bom, a primeira proposição é essa aqui, olha. O bebê
foi criado em 1980, né? O BB é o Banco do Brasil, então ele foi criado em 1980. Aí tu fala, Elias, mas não foi em 1980. Não, não interessa, é uma proposição. Se você consegue dizer que é mentira, que isso está errado, né? Então é uma proposição, você consegue julgar, certo? Então, porque ele atribuiu a um sujeito que foi o Banco do Brasil e a data de criação dele, né? Então, isso é uma proposição. A segunda não é uma proposição, porque ele está fazendo o quê? É um imperativo, é uma ordem. Aí ele está falando, ó, faça seu trabalho corretamente. Eu não consigo dizer se é verdade ou se é mentira. Mas a terceira já vai ser uma proposição. Quase não sai aqui. Né? Manuela tem mais de 40 anos de idade, ou seja, dá para dizer se a Manuela tem realmente ou não. Por quê? Porque a Manuela é uma pessoa, né? Então, é uma proposição, tem um sujeito e está atribuindo aí uma qualidade, né? Tá arriscando o português aqui, né? Um predicado para esse sujeito. Beleza, galera? Então, a afirmação é certa. Beleza? Tem sim duas proposições nesse conjunto de sentenças aí. Beleza, galera? Então, esse aqui foi o nosso primeiro exercício, né? A primeira questão para classificação de sentenças em proposições e não, que é realmente o objetivo aqui dessa primeira aula. Beleza, galera? E não se esqueça, tá, galera? Resolver questão é fundamental, né? Então, baixa apostilas aí na internet, tem uma gama enorme de apostilas, de questões, de vários professores que se dedicam muito bem e fazem um bom trabalho para isso, principalmente a coletar banco de questões, que é um dos trabalhos que dá mais, que exige mais tempo, né? Então, não se esqueça desse detalhe aí, beleza? Questão 2 também do CESP aqui, nós adaptamos, né? Eu adaptei, no caso aqui, foi os símbolos aí que era para digitar mais fácil, tá, galera? Mas a resposta vai se concretizar. Então ele fala aí, olha, na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Então ele deu aí para você as proposições e fala o seguinte, ó, a primeira dela. A frase dentro desta aspas é uma mentira. Segunda afirmação. A expressão x mais y é positiva. Terceira. O valor de 2 mais 3 é igual a 7. Quarta. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. O que é isto? É a quinta frase, né? Então, vamos lá. Será que nessa lista aí tem exatamente 3 proposições? Vamos ver. Bom, a frase dentro desta aspas é uma mentira. Isso aqui é um paradoxo, né? Dentro daquele exemplo lá que eu coloquei para você. Beleza? A expressão x mais y é positiva. Também não é uma proposição. Por quê? Porque é uma sentença aberta. Eu não sei quem é o x, eu não sei quem é o y. Beleza? Então isso é uma sentença aberta. Aí quando ele fala aqui, olha, o valor de 2 mais 3 é igual a 7. Isso aqui já é uma proposição. Por quê? Porque eu consigo dizer que isso é mentira, né? Se eu estiver falando dentro lá da matemática usual, né? Eu consigo dizer que isso aqui é uma mentira, né? Pode ser em uma outra álgebra aí, mas não é o nosso caso, como eu falei. Mas isso é sim uma proposição, beleza? Quando ele fala, olha, Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Então, eu também consigo dizer se isso é verdade ou se isso é mentira, né? Se é verdadeiro ou se é falso. Portanto, isso é uma proposição. Agora, a última aqui, olha. O que é isto? Isso é uma interrogação. Interrogações, como eu falei ainda há pouco nos contra-exemplos, elas não podem ser classificadas como proposição. Eu não posso dizer se é verdade ou se é mentira. É uma pergunta que eu estou fazendo, certo? Então, essa questão, né, a alternativa correta para marcar, né, que já que o CESP ele coloca lá os parênteses, é errada, né? Essa afirmação que ele deu de que na lista tem exatamente 3 proposições é uma afirmação errada. Por quê? Porque tem apenas 2 na verdade. Beleza, galera? Vai deixando comentário aí se ficou com dúvida, né? Olha essa terceira questão aqui. Considere as seguintes frases. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. X mais Y dividido para 5 é um número inteiro. 3. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000, né? Então, nesse caso aqui, é verdade que apenas
1 e 2 são sentenças abertas, 1 e 3 são sentenças abertas, 2 e 3 são sentenças abertas, 1 é uma sentença aberta e 2 é uma sentença aberta. Então perceba que aqui agora ele já não quer mais saber quem é a proposição, né? Ele quer saber quem é a sentença aberta, certo? Então, quem é ou quem são, né? Então, vamos lá analisar quem são as sentenças abertas aqui, ó. Ele foi o primeiro jogador do mundo em 2005. Isso é uma sentença aberta. Por quê? Porque ele não dá o sujeito, né? Ele diz ele, tá? Mas ele quem, né? Eu preciso saber. Então, isso aqui é uma sentença aberta. Quando ele fala, olha, x mais y dividido para 5 é o número inteiro, também é uma sentença aberta. Por quê? Porque eu não sei quem é o x, eu não sei quem é o y. Eu não consigo dizer se realmente a soma deles dois vai ser divisível por 5, né? Agora na terceira, ó, João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000, né? Isso daí é uma proposição, não é uma sentença aberta, né? Porque ele está dando aí as características do sujeito, beleza? Então ficamos aí com a alternativa A. 1 e 2 são sentenças abertas. Beleza, galera? Só o creme, né, cara? Quarta questão, né? Vamos lá. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, né? Então, olha aí, já tem um pulo do gato aí já, né? Já tem um prejuízo mental. Enquanto uma delas não tem essa característica, né? Então, nós vamos ver qual é essa que falha essa característica, né? Então, ó, que belo dia. Um excelente livro de raciocínio lógico. O jogo terminou empatado, né? Uma pergunta. Existe vida em outros planetas do universo. E quinta, escreva uma poesia. Então ele quer saber qual é aquela que tem a característica, né, diferente das outras. Então, se você for analisar, né, uma por uma, né, a primeira é uma exclamação, não é proposição. A segunda é uma sentença aberta, que ele fala um excelente livro, né? Ah, é bateria aqui. Um excelente livro de raciocínio lógico. Então ele não fala que livro é esse, né? O jogo terminou empatado, né? Então ele está perguntando se o jogo terminou empatado. Não é uma proposição. A quarta, existe vida em outros planetas do universo. Isso é uma proposição, né? Ele está falando. Ele está fazendo uma afirmação que eu consigo dizer se é verdade ou não, né? Quinta, escreva uma poesia. É um imperativo, né? Não é uma proposição. Então, aquela que não tem característica é essa. Por quê? A característica dela é ser uma proposição, coisa que não acontece nas outras, né? Então ficamos aí com a alternativa D, né? A quarta afirmação, a quarta frase no caso, a quarta sentença, é aquela que não tem a mesma característica das outras. Beleza, galera? Né? Espero que esteja dando para compreender aí, tá, galera? Não esquece de deixar o like se estiver gostando da aula. Isso me ajuda muito a motivar, né, o meu trabalho, beleza? Quinta questão. Das 5 afirmações abaixo, 3 delas são proposições, né? Então ele quer saber quais são essas 3 que são proposições dentro dessas 5 afirmações aí, beleza? Então, ó, Mariana mora em Piúma. Em Vila Velha, visite o convento da Penha. A expressão algébrica x mais y é positiva. Se Joana é economista, então ela não é atendente de políticas públicas, ela não entende, perdão, né, de políticas públicas. Quinta, a SEGER oferece 220 vagas em concursos públicos. Então, vamos lá para ver o que acontece aqui. Ó, quer que eu destaque as proposições. Mariana mora em Piúma é uma proposição, né? Em Vila Velha, visite o convento da Penha, né? Até destacou outro ali. O cara que digita para mim ele é ralado. Ele colocou a animação logo na quarta já dizendo que é uma proposição, né? Mas é aqui, ó, destacando. Em Vila Velha, visite o convento da Penha, né? Isso daí é um imperativo, né? Ele está mandando, ele está falando para a pessoa ir lá visitar, né? Terceira, a expressão algébrica x mais y é positiva. Isso é uma sentença aberta, não pode ser uma proposição, certo? Quarta, né? Já foi com spoiler aí do erro, né? Da animação. Se Joana é economista, então ela não entende de políticas públicas. Essa aqui é uma proposição, certo? E é uma proposição, né, que tem uma certa contradição aí entre os autores, né, de raciocínio lógico, mas que fica bem claro, né? Nenhuma
difere em termos de hipótese, difere em hipótese, mas em termos de cálculo, né, em termos de resultados, elas continuam iguais. É apenas uma questão didática, certo? O que que eu estou querendo dizer aqui, galera? Porque tem alguns autores que falam que isso são proposições compostas, né, pelo conectivo de implicação, né, que é o se então. Né? Alguns outros autores eles não gostam de classificar como compostas, eles falam apenas que são implicações. Mas querendo ou não, né, você mistura aí duas ou mais proposições, acaba tendo uma composição e acaba tendo também uma implicação. Né? Então tem essa rixa conceitual aí, beleza? Então, se você pegar uma apostila aí pela internet que esteja trabalhando como proposição composta, de boa também, né? Vai funcionar do mesmo jeito. Outra apostila que vá trabalhar com implicação também vai funcionar, você vai conseguir aprender, beleza, galera? É só uma questão mesmo de didática aí que os autores eles escolhem, né? E acham que vai ser o melhor de acordo com o trabalho deles, tá bom? Quinta, a SEGER oferece 220 vagas em concurso público. Também é uma proposição, né? Então, 3 das 5 afirmações são proposições, beleza, né? Está correto essa afirmação, essa questão aí. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa primeira aula, esperando que você tenha gostado. Não esquece de deixar o teu comentário aí, tá? Com a tua dúvida, né? Com o teu gostei, com o teu amei, dizendo que também o que tu não gostou, beleza? Fica de boa, fica tranquilo, né? Importante é comentar, interagir, participar, né? E tá percebendo que eu tô sendo assistido, né? Que o meu trabalho está sendo visto aí por quem precisa. Beleza, galera? Então, o meu grande abraço e até a próxima aula.